Olá, olá, muito bom dia, feliz sábado, 29 de julho de 2023. Aqui o teólogo, pedagogo e pastor Rodrigo Oliveira para poder trazer para vocês hoje uma análise. É isso mesmo, você que está acostumado aqui com os estudos do Apocalipse, da escatologia, hoje nós vamos fazer a análise de um filme em correlação com as profecias bíblicas. Eu e a pastora Roberta fomos ao cinema essa semana assistir ao filme Missão Impossível 7, Acerto de Contas, parte 1. E nós temos muita coisa para dizer para vocês que eu acredito que vai ser muito legal. Por isso, eu quero pedir a vocês que cliquem aqui nessa setinha e convida o maior número de pessoas para virem assistir, porque o tema hoje está muito legal. Nós vamos falar de muita coisa importante, muita coisa interessante, que eu acredito vai ser interessante para vocês. Shabbat Shalom, feliz sábado, Neia, Betão, meus padrinhos estão aqui conosco. Maravilha, Carol, gente, Gina, sejam todos muito bem-vindos. Aperta aqui a setinha que assim você convida as pessoas que estão aí te seguindo para poderem vir assistir. E também, quando você reage aqui com aquele negócio de foguinho, coraçãozinho, senzinho, quando você vai fazendo isso, o Instagram vai colocando a live em evidência, de tal modo que outras pessoas virão assistir. Para vocês que estão sempre perguntando se a live vai ficar salva, ela vai ficar salva aqui no Instagram. E também, assim que eu terminar aqui, eu vou fazer o download dela para o dispositivo, em seguida o upload lá no YouTube. Portanto, você que está no YouTube aí aguardando a análise do filme Missão Impossível 7 e a escatologia bíblica, já ela vai estar no ar, porque nesse momento ela vai ao vivo pelo Instagram. Muito bem, tenho certeza que o assunto hoje vai ser bom demais. Então, sem perder tempo, vamos direto ao ponto. Eu elenquei algumas coisas que nós vamos discutir hoje. A primeira coisa, gente, é fazer mesmo. Mauro, meu padrinho, também está aqui, muito bem-vindo. Gente, vamos lá então. Primeiro ponto aqui que eu quero destacar é discutir o filme realmente. Nós vamos fazer aqui pelo menos 4 blocos. Primeiro bloco eu vou falar sobre o filme em si, né? Como alguns sabem, eu sou aficionado por filmes e cinema, adoro cinema. Encontrei uma parceira, graças a Deus, assim. O segundo bloco eu vou falar sobre a questão da inteligência artificial, fica ligado aí. No terceiro bloco eu vou falar sobre CBDC, criptomoedas, dinheiro virtual, essas coisas todas. E no quarto bloco, diretamente, o que tem a ver o Apocalipse com cinema, com Missão Impossível 7, que história é essa de escatologia na análise do filme? Como eu abri o vídeo dizendo, eu sou teólogo, pedagogo e pastor. Essa combinação vai permitir aqui que ambos os públicos sejam contemplados neste vídeo, tanto para quem está pensando em ir no cinema, quem gosta de cinema, como para quem estuda a questão da escatologia bíblica. Então vamos lá? Muito bem, diretamente falando do filme, e eu até coloquei no título aqui, risco de spoilers, eu vou procurar não fazer, não cometer, mas talvez alguma coisa escape, por isso eu botei risco de spoilers. É o seguinte, Missão Impossível 7, ou MI7, né? Missão Impossível 7, Acerto de Contas, parte 1, que estreou aí nos últimos dias no cinema, é o melhor filme de ação do ano. Eu vou dizer isso para você, eu sou cinéfilo, adoro cinema e eu quero dizer para você, é o melhor filme de ação. Um dos melhores filmes de ação de todos os tempos, eu arrisco dizer, tomara que Tom Cruise ganhe aí, o seu filme ganhe algum Oscar, porque o filme é muito bom. O filme tem ação do início ao fim, impossível cochilar, impossível abrir a boca de sono, existem cenas intensas de ação, inclusive sem diálogos, cenas intensas mesmo. Os diálogos, os momentos dos diálogos são incríveis, a trama é excelente, muita coisa que você vai ver no filme você encontra nos outros 6. Inclusive alguém me perguntou, pastor, mas tem como ir direto assistir o 7 sem maratonar os 6 filmes? Sim, porque é uma história independente. Claro que os personagens eles têm um contexto nos 6 filmes anteriores, mas é perfeitamente possível ir direto ao cinema e entender tudo que está acontecendo ali. O inimigo principal é muito interessante, a arma que se está perseguindo, que pode acabar com o mundo, é algo, a perspectiva abordada
é muito interessante. Então, o filme Missão Impossível 7, ele vale a pena em todos os sentidos. A ação do início ao fim, a cena, gente, aquela cena que o próprio ator fez, não teve dublê, que ele vai num penhasco com a moto e salta, que todo mundo sabe que foi ele que fez, não teve dublê, e que foi a cena escolhida pelos estúdios para poder promover o filme, e dessa forma muita gente pensou que o filme estaria queimado. Nossa, a principal cena de ação do filme já foi abordada e tal. Então, nada disso. Inclusive a sequência que acontece, a cena do trem, o filme é incrível. Estou falando para você, o filme é fantástico, fantástico, vale a pena o bilhete, a bilheteria, vale a pena, é muito bom. Nós ainda compramos aquela cadeira Super Size e foi super confortável, super bom. E eu quero dizer uma coisa para você que eu sei que vai ser importante aqui. O ator tá brilhante, deve ter sido um dos melhores filmes, se não for o melhor filme do Tom Cruise. E as mulheres que participam, tem muitas mulheres no filme, muitas mulheres. E aí eu quero dizer o seguinte, o papel das mulheres foi incrível, foi top demais, a participação de todas elas. Inclusive, teve a entrada de uma nova personagem, uma nova atriz, que é a Agente Carter. Quem conhece aí o mundo de cinema, dos heróis da Marvel, já sabe de quem eu estou falando. Então a Agente Carter está no filme, a atriz está muito bem mesmo, ficou muito legal. E aí você pode pensar assim, então é um filme que está seguindo alguma agenda? É um filme que tem lacração? Não tem lacração. Esse foi outro ponto que aqui é o que eu estou dizendo dos riscos de spoilers. O filme não tem lacração, o filme não tem agenda, essa agenda que nós estamos vendo e essa militância, não tem nada disso. O filme não tem nudez, não tem sexo, não tem essa agenda da qual vocês já sabem que eu estou falando. É coisa normal, gente, é participação normal. Os homens, as mulheres, a trama, a participação em si é coisa normal. É filme como eu já não vejo no cinema há muito tempo. Superou Indiana Jones. Superou esses últimos filmes que eu esperava ver de heróis que estão acontecendo uma verdadeira desconstrução, tá, dos personagens. Inclusive, se você ainda não assistiu, eu queria te convidar a assistir a minha live com o tema Cinema e Fé Cristã, que está aí na minha playlist no YouTube, no canal Rodrigo Oliveira Oficial, na playlist de Cristianismo e Cultura. Lá eu fiz um vídeo com uma análise do que está acontecendo no cinema, com o tema Cinema e Fé Cristã, onde eu abordo a questão da desconstrução dos personagens. Para essa agenda que está em voga aí, não basta substituir o personagem tradicionalmente ali posto, não, tem que colocar ele impotente, acabado, fraco, não é? Para cumprir uma agenda. Já o filme Missão Impossível 7 não tem nada disso. O filme Missão Impossível 7 é daqueles filmes que nós assistimos antigamente, que é muito bom. Muito bom. Além de ser um filme que, do jeito que nós assistimos antigamente, que é muito bom, o ator está muito bem, as mulheres estão muito bem no filme, não tem cena de nudez, não tem cena de sexo, não tem apelação, não tem essa agenda que nós estamos vendo que invadiu a mídia, invadiu o cinema, nada disso. O filme é excelente, as sequências das cenas de ação, os diálogos, a trama, aquilo que está envolto nos perigos do filme, que aqui não é spoiler, porque na sinopse, na divulgação, o filme está trabalhando os perigos da inteligência artificial, o que já começa aqui a fazer-nos caminhar para o próximo bloco da nossa live. Ok? Então o filme vai trabalhar essa temática dos perigos da inteligência artificial. Como você já viu o título, Missão Impossível 7, Acerto de Contas, parte 1, isso significa que o filme tem uma sequência que vai ser lançado, Missão Impossível 8, Acerto de Contas, parte 2. Mas para você que vai ficar com medo de ir no cinema, pensando que o filme não tem fim, ficou com cara de episódio, tem princípio, meio e fim, ficou muito legal, é muito bom, vale muito a pena. A Roberta adorou o filme, todo mundo estava lá, assim, pelas expressões, os jeitos, os comentários, todo mundo gostou. Realmente é igual o cinema era antigamente. Muito bom. Então nem tudo está perdido, nem todos os atores se venderam aí a uma agenda a tal ponto de perder a mão do filme, como aconteceu com essa outra franquia da qual eu era fã. E aí o personagem se rendeu para lacrar, inclusive já até saiu de cartaz e... Bom, enfim... O que nos leva ao segundo ponto da nossa live de hoje, que tem por título Filme MI7 e a Escatologia, com o pastor Rodrigo Oliveira. É o seguinte,
Essa trama que o filme vai trazer e que o tempo inteiro me chamava atenção para a escatologia bíblica, para o Apocalipse, são os perigos da inteligência artificial. E aí, para poder contextualizar o filme com a escatologia e com a realidade, eu fiz uma pesquisa em vários portais de tecnologia, vários canais, e li alguns textos e algumas matérias. E aí eu encontrei umas coisas interessantes. No que se refere a IA, né, que é uma sigla para inteligência artificial e aquilo que o mundo está vivendo hoje, e eu sei que tem gente que está muito por fora disso, mas quando nós falamos em inteligência artificial, gente, nós estamos falando, por exemplo, da Alexia, nós estamos falando na capacidade da integração dela com sua casa, com a automatização, né, da sua casa, de mandar ela acender uma luz, mandar ligar o rádio, ligar a música. Isso é inteligência artificial e muitas pessoas já têm a geração dela em casa ou de outros dispositivos semelhantes. Bom, o que ocorre, gente, presta bastante atenção. Presta bastante atenção. Ó, Luciana está perguntando se criança pode assistir. Tranquilo, pode assistir tranquilamente. É muito bom mesmo. As cenas de ação são incríveis. A cena do trem, as cenas de perseguição. Gente, o filme é de tirar o fôlego e é muito bom. E a família toda pode ir assistir, que é bom demais. Muito bem. No que se refere à realidade, saindo agora das telonas, saindo da questão realmente de ficção científica, mas falando da realidade, a inteligência artificial ela é considerada em 3 etapas, 3 fases, tá? E aquilo que nós conhecemos como automatização da casa, no sentido de mandar uma inteligência artificial acender uma lâmpada, ligar um rádio, controlar a airfryer, controlar a máquina de lavar ou de qualquer outro dispositivo que esteja com o sistema Wi-Fi. A inteligência artificial está então disposta em 3 fases ou 3 etapas, que aqui eu não estou falando mais de filme e nem de ficção científica, mas estou falando da realidade, não é? A inteligência artificial então ela é considerada em 3 etapas ou 3 fases. A primeira etapa dela é tratada pela sigla ANI. A segunda etapa é tratada pela sigla AGI e a terceira etapa é tratada com a sigla ASI. E eu vou comentar agora cada uma delas 3. Então, a sociedade, o mundo como nós conhecemos, ele está agora integrado à primeira fase ou à primeira etapa da inteligência artificial, que é conhecido pela sigla ANI, que em tradução livre, falando diretamente mais claro para você, seria uma inteligência artificial estreita, seria uma inteligência artificial mais básica ou ainda uma inteligência artificial fraca, porque ela só trabalha controlando de forma singular, controlando um dispositivo e coisas do gênero. É o que nós estamos vivendo hoje, com essas inteligências artificiais que as pessoas estão colocando na automatização das suas casas, né? No que se refere a portões, a ligar uma luz, a ligar a TV e coisas do tipo que você está vendo hoje em dia. E isso são ou considerado o primeiro estágio, a primeira fase ou a primeira etapa da inteligência artificial, conhecido pela sigla ANI. A pronúncia, o texto é Artificial Narrow Intelligence, que vai significar algo como uma inteligência mais estreita, mais fraca, mais básica, tá? Depois você tem a segunda etapa, a segunda fase da geração de inteligência artificial, que é considerado pela sigla AGI, que é considerado uma inteligência artificial forte, gente. Inclusive, essa categoria da inteligência artificial é alcançada quando uma máquina adquire habilidades cognitivas no nível humano, ou seja, quando você consegue realizar qualquer tarefa intelectual que uma pessoa faz. E tal é a crença, gente, e a preocupação nessa segunda fase da inteligência artificial, que cerca de 1.000 especialistas em março, 1.000 especialistas em tecnologia em março, pediram às empresas de inteligência artificial que parassem de treinar por pelo menos 6 meses. Por quê? Esses mais de 1.000 especialistas em tecnologia acreditam que o salto entre a fase 2 e a fase 3, ele é um salto muito pequeno, ou seja, o tempo entre o alcance da segunda fase da tecnologia de inteligência artificial e a fase 3, ele é assim, ó. Esse é o medo, esse é o perigo. E aí, por que o medo, por que o perigo? Se a fase 1, a etapa 1 da inteligência artificial, ela é conhecida como fraca, porque seria uma automatização da casa a partir dos dispositivos que nós conhecemos hoje por comando de voz e tal, e essas coisas.
já está acontecendo. E a fase 2, que é considerado forte, que é quando você consegue, ou a inteligência artificial consegue realizar qualquer tarefa intelectual que uma pessoa faria. Essa é a fase 2, considerada forte, conhecida pela sigla AGI, né? Que é um momento onde a inteligência artificial consegue realizar qualquer tarefa intelectual que uma pessoa consiga realizar. Então, os estudos já estão neste momento, mas esses 1.000 especialistas pediram para poder paralisar um pouco esses estudos, porque o salto entre isso e a terceira fase, que é conhecido como ASI, que é uma tradução de superinteligência artificial, essa terceira fase, essa terceira etapa da inteligência artificial é conhecida como ASI. Bom, o G, algumas pessoas estão perguntando, a categoria é Inteligência Artificial Geral. Inteligência Artificial Geral. É a segunda etapa, a segunda fase, a AGI. Inteligência Artificial Geral, né? Que é quando ela sai então dessa questão estreita, básica, e é capaz de realizar qualquer tarefa intelectual que uma pessoa faz. A terceira fase, conhecida como ASI, é no sentido da superinteligência artificial. Nesse momento, a inteligência artificial vai atingir um intelecto muito mais inteligente do que os melhores cérebros humanos em todos os campos, incluindo criatividade. No caso, se é todos, mas para o pessoal ter uma exemplificação do que nós estamos falando, inclui criatividade científica, sabedoria geral, habilidades sociais, e nesse ponto pode significar a extinção da humanidade, né? O Betão está dizendo aqui, pastor, quando você tiver um tempo, assiste o filme Smart House. Esse filme foi feito há 20 anos atrás e mostra tudo sobre inteligência artificial, ou seja, inteligência artificial querendo dominar o homem. Muito obrigado pela indicação, Betão. Eu acredito, inclusive, gente, eu acredito que nós estamos vivendo um momento onde aquela coisa do Exterminador do Futuro, o filme, seja realmente uma realidade presente. Então, o nível 3, a que se está com medo de que chegue rapidamente, porque o nível 2 já está em pesquisa e estudo. Então esses 1.000 cientistas, 1.000 pesquisadores na área tecnológica pediram para que seja freado um pouco a alimentação de informação e o treinamento da inteligência artificial por pelo menos 6 meses, porque quando ela chegar no nível 3, que é a superinteligência artificial, ela será capaz de ser melhor do que o melhor cérebro humano em praticamente todos os campos, incluindo criatividade científica, sabedoria geral e habilidades sociais. E isso pode significar a extinção da humanidade. Esse é um ponto muito interessante, porque se para algumas pessoas isso pode significar a extinção da humanidade, para outros tantos pesquisadores isso pode significar a imortalidade. E se você gosta tanto de filmes como eu, e de filmes de tecnologia como esse que o Betão está sugerindo, você já deve ter assistido Lucy e vários outros filmes onde acontece uma integração entre homem e máquina. Uau! Presta atenção que a live vai ficando cada vez mais interessante. Então, o nível 3, para alguns pesquisadores, significa um momento de preocupação onde essa superinteligência é capaz de ser melhor do que o melhor cérebro humano nas principais áreas como criatividade científica, sabedoria geral e habilidades sociais. Para alguns pode significar extinção, para outros grupos pode significar a imortalidade e a integração entre tecnologia, entre máquina e homem. Uau! Isso vai nos levar diretamente ao terceiro bloco da nossa live. Eu falei que eram 4 blocos, então isso nos leva ao terceiro de 4 blocos da nossa live do filme MI7 e a escatologia. Por quê? Nesse momento que nós estamos vivendo de transição aí da fase 2 para a fase 3, gente, é que está acontecendo, vai prestando atenção aí, é que está acontecendo uma série de condicionamentos na sociedade. É isso mesmo. E nesse momento da fase 2 é que estão surgindo, por exemplo, as moedas virtuais, ou até agora falando, melhor dizendo, da nova CBDC, né? E eu vou explicar para você hoje o que é uma CBDC, qual a relação dela com criptomoeda, qual a relação dela com inteligência artificial e qual a relação dela com a escatologia bíblica nesse nosso terceiro bloco. A CBDC, gente, é uma moeda virtual, como aquela que muito provavelmente você está ouvindo falar nas mídias sobre o real digital, isso mesmo. Uma nova moeda aqui para o Brasil e que pode ser aí contemplada também nas
nações da América do Sul no Mercosul. O real digital, as CBDCs, elas vão entrar em prática no ano de 2024. Nós estamos em 2023. E o real digital, essa moeda virtual, ela vai entrar em cena e sendo uma prática comercial comum em 2024. E isso que eu estou falando para você, não tem volta, não tem volta. O mundo todo vai entrar nisso aí. CBDC, gente, é a moeda virtual dos bancos centrais. Então, cada banco central de cada país vai colocar em cena em 2024, que já estão em testes, em redutos controlados, pequenos, as CBDCs. E essas CBDCs são a moeda virtual criada por cada banco central de cada país. Então, qual é que é a diferença de uma CBDC, essa é a sigla, né, CBDC, para as criptomoedas convencionais que nós já conhecemos, como bitcoins e tantas outras que tem, tantas outras moedas virtuais que existem hoje. Eu vou explicar para você a diferença. Se o CBDC é um real digital, a moeda virtual, qual a diferença do CBDC para as criptomoedas? Gente, vai prestando atenção, tem que compartilhar essa live, ela é muito importante. Muita gente entendeu que nós entramos por um filme para poder tratar de coisas sérias e importantes. Outras tantas ainda não perceberam. Então você, por favor, faça a divulgação dessa live, porque as pessoas precisam ouvir essa informação. E falando então de tecnologia, mídia, interação, inteligência artificial, deixa eu te explicar uma coisa sobre as redes sociais, Instagram, YouTube principalmente, mas todas as outras redes, tá? Todas as outras mídias sociais. Elas trabalham com tráfego de dados, o que significa envio e recebimento de dados. Quando é que acontece esse envio e recebimento de dados e esse tráfego de dados? Quando eu estou aqui fazendo essa live e ela vai ficar salva e depois eu vou postar lá no YouTube, isso é o envio de dados. Quando você reage a essa live aqui ao vivo, marcando com senzinho, marcando com coração, botando que gostou, o algoritmo, o robô, os dados vão entendendo que tem gente que está gostando desse material, vamos recomendar esse material para mais gente. Esse é o envio e recebimento de dados. Eu estou produzindo conteúdo ao vivo, vai ficar enviado aqui no Instagram, depois eu vou enviar ele no YouTube. E se você for lá e curtir, comentar e compartilhar, esse é o envio e recebimento de dados. Quando esse envio e recebimento de dados, eu envio, vocês reagem curtindo, comentando e compartilhando, o robô que controla isso aí entende que o conteúdo é bom e ele vai compartilhando para mais pessoas. É nesse nível que nós estamos, nesse nível de inteligência artificial. Por isso você precisa apertar aí embaixo, gente, negócio do foguinho, coraçãozinho, senzinho, faz isso aí em nome de Jesus. E quando for para o YouTube também, mesmo que você já tenha me assistido aqui pelo Instagram, eu preciso que assim que acabar você vá para o YouTube, uns 10 minutos depois já vai estar no ar, e você vá lá e curta, comenta e compartilhe. Você que está esperando esse vídeo entrar no ar no YouTube, curte, comenta e compartilha, porque assim ele vai ser recomendado para o maior número de pessoas. E teve gente que entendeu o meu gatilho, teve gente que não. Eu estou entrando pelo filme para poder falar para você de coisas muito importantes que você precisa se atentar agora. Tá dando para você entender? Então, voltando aqui às CDCs, que é a moeda virtual, não é? E qual é que é a diferença, afinal de contas, de uma CBDC que vai entrar em prática como real digital em 2024 para as criptomoedas? Bom, a diferença é o seguinte. A primeira diferença, a criptomoeda, seja ela qual for, ela é de ordem particular, não tem uma gestão governamental, não tem uma gestão pública, ou seja, as criptomoedas não têm um controle. Primeira diferença, as criptomoedas, do jeito que você conhece hoje, que são negociadas, seja no Mercado Pago, seja bitcoins, qualquer moeda virtual que você conhece hoje, elas não têm uma gerência, uma gestão do Estado, uma gestão pública, mas sim privada, particular, ou seja, não tem controle. Por isso que às vezes em bolsa de valores elas estão sendo negociadas e você vê essas altas tão grandes, essas diferenças tão grandes, porque na verdade elas não têm um órgão público, o Estado, o governo não regulamenta as moedas virtuais ou as chamadas criptomoedas, que são moedas criptografadas. Essa é a principal diferença delas. Ao passo que o CBDC é uma moeda criada pelo governo, ao passo que o CBDC é uma moeda criada pelos bancos centrais. Então, a segunda diferença muito importante, ou melhor, a primeira diferença, ainda comentando a primeira diferença entre as criptomoedas atuais e os CBDCs, é que os CBDCs são criados pelos bancos centrais,
ao passo que as criptomoedas não têm regulamentação do Estado, não têm regulamentação do governo ou dos bancos centrais. Não tem um lastro assim. E as CBDCs, elas são moedas virtuais criadas pelos bancos centrais, então tem uma regulamentação do governo, existe um meio de você chegar, achar e controlar. Essa é a primeira diferença entre as duas. Uma, CBDC criada pelo governo, criada por bancos centrais, regulamentada pelo governo. As criptomoedas são particulares e não tem nenhuma regulamentação. Primeira diferença. Segunda diferença extremamente importante também é que as CBDCs, elas existem no mundo real. As CBDCs, essa moeda virtual que entra em cena como uma alternativa ao PIX, como uma alternativa às criptomoedas, elas entram em cena em 2024, elas são regulamentadas pelo governo, criadas pelos bancos centrais de cada país e a diferença para a criptomoeda, segunda diferença, que talvez seja a principal diferença, é que cada CBDC está ligada a um dinheiro que existe de verdade. No nosso caso aqui no Brasil, a CBDC do Banco Central Brasileiro, ela estará ligada ao real digital. Por que real digital? Porque a moeda do nosso país é o real. Uma cédula, um dinheiro físico, um dinheiro que existe no mundo real. Portanto, a grande segunda diferença, e talvez grande e maior diferença e mais importante para você entender, é que a CBDC é um dinheiro virtual que tem um lastro no mundo físico. Ela existe no mundo físico, porque existe o real físico, as notas, ok? Ao passo que a criptomoeda, ela não existe no mundo real. Ela não existe no mundo físico, ela só existe no mundo virtual, ok? Muito bem? Neste ponto, este assunto e essa discussão nos leva para o quarto e último ponto, e que será amplamente comentado da nossa live Filme MI7 Escatologia Bíblica, que é o seguinte. Então nós já entendemos aqui do que trata o filme, que o filme é muito bom e que vale a pena ser assistido. Primeiro bloco. Segundo bloco, nós falamos sobre os perigos da inteligência artificial e sobre as suas 3 etapas no mundo real, fora aqui do cinema e da ficção científica. As 3 fases que são conhecidas pela sigla ANI na primeira fase, que é uma inteligência artificial mais básica, mais estreita, mais considerada fraca. Uma segunda fase, etapa da inteligência artificial, que é a que nós estamos em estudo, o mundo está em estudo, os especialistas, cientistas estão em estudo, que é a AGI, que é considerada uma inteligência artificial geral, tá? Que é capaz de desenvolver habilidades intelectuais humanas, iguais às dos humanos. E a terceira fase perigosa, que é chamada de ASI, superinteligência artificial, quando ali a inteligência artificial será mais inteligente, mais capaz do que o melhor dos cérebros humanos, em praticamente todas as áreas, incluindo criatividade científica, sabedoria geral e habilidades sociais. Esse foi o terceiro bloco aqui da nossa, aliás, o segundo bloco aqui da nossa live. O que nos levou ao terceiro bloco, que é comentar a CBDC, Real Digital Criptomoeda, que nos leva a provavelmente, o momento mais importante da nossa live. O momento mais importante da nossa live, que é entender biblicamente esse processo. Uau! Hoje nós estamos aqui cheio dos dispositivos tecnológicos, né? Então o pessoal está gostando aí. Gente, o quarto e último ponto, e muito profundo da nossa análise do filme, da perspectiva de o que isso tem a ver com a escatologia bíblica, agora que estamos falando de moeda digital, moeda virtual e CBDC, é o seguinte, gente, presta atenção. Os irmãos gostaram aí da brincadeira. É o seguinte, presta muita atenção. Nós estamos vivendo um momento do condicionamento. Legal, que os irmãos estão gostando. Legal. O pessoal está gostando dessa chamada. É o seguinte, o momento que nós estamos vivendo é um momento de forte condicionamento nas mais variadas áreas. E é um momento para a implantação da nova ordem mundial, é um momento para a chegada do governo do anticristo, que é a nova ordem mundial, tá? Nós estamos vivendo 2 modelos políticos e econômicos no mundo. Presta atenção. Nós estamos vivendo 2 momentos político e econômico no mundo, que é o momento
onde você tem tese e você tem antítese. Você tem duas formas antagônicas, você tem duas formas em choque de modelo político e econômico, aí, comunismo e capitalismo, tá? Que você pode chamar de tese e de antítese. O governo do anticristo, a nova ordem mundial, é o governo de síntese. Se nós temos atualmente hoje um governo de tese, de antítese, nós temos capitalismo e nós temos comunismo e capitalismo, que são versões antagônicas de política e economia, o governo do anticristo será um governo de síntese. Percebe? Será um governo de síntese. E para que esse governo de síntese, esse governo do anticristo entre em cena, algumas coisas precisam acontecer. Primeira delas, o mundo precisa estar cada vez mais globalizado. O mundo precisa estar cada vez mais conectado. O mundo precisa ser, para que o anticristo entre em cena, para que isso tudo ocorra, o mundo precisa estar cada vez mais plugado. E o mundo ainda não está totalmente plugado. Num país como o Brasil, de dimensões continentais, ainda há muitos lugares onde as pessoas não têm acesso à internet, à luz elétrica. Eu aposto que você não sabia disso. Então o mundo está sendo condicionado e preparado para o governo de síntese, que é o governo do anticristo. E aí, é muito importante você compreender que entra em cena a questão do CBDC, da moeda digital, do real digital. Por quê? O CBDC, o real digital, diferente da criptomoeda e do dinheiro em papel, nós que fazemos, por exemplo, a caravana para Israel, né? Fizemos o ano passado a caravana Egito, Jordânia, Israel, com o último dia passeando em Londres. Em cada um dos locais que nós estivemos, nós usamos dólar, mas nós precisamos, e em cada um desses locais, nós fizemos a troca, a conversão do dinheiro. Em Londres, por exemplo, cara, os caras não estavam nem ligando para dólar. Nós tivemos que trocar o dólar pelo dinheiro local da Inglaterra. No Egito, na Jordânia e Israel, tem os seus dinheiros das suas nações. Por exemplo, em Israel, o shekel. Em cada um dos países, eles têm a sua moeda local, mas todos eles aceitavam dólar, né? Exceto na Inglaterra, que usa libra. O dinheiro da Inglaterra é mais forte que o dólar. Mas cada país, apesar de que em qualquer um deles nós poderíamos e usamos o dólar, cada um desses países era necessário trocar, converter a moeda dólar para a moeda local. E permitindo Deus, esse ano, em novembro, nós faremos a nossa segunda caravana para Israel, agora com o roteiro Roma e Israel, onde eu vou ministrar estudos sobre as epístolas paulinas e a história da igreja em Roma, e sobre escatologia e história de Israel em Israel. Se você tem o desejo, o sonho de ir, entre em contato comigo, você ainda pode vir na segunda quinzena de novembro de 2023 para Roma e Israel. Bom, com a implantação do CBDC e do real digital, isso não vai ser preciso. Não vai ser preciso eu pegar meu dinheiro em real ou meu dinheiro em dólar e fazer a conversão em Roma para o euro ou em Israel para o dinheiro local, nada disso. Porque o CBDC, o real digital, vai ser preciso somente que eu abra a minha carteira virtual, faça o pagamento e no ato do pagamento, pela comunicação entre os bancos centrais do mundo e essa nova modalidade CBDC, de moeda virtual, o pagamento será convertido imediatamente para a moeda local ou a moeda que aquele sistema monetário daquela lojinha de souvenirs ou loja do que quer que seja, ou se eu vá lanchar, se eu vá almoçar, fazer qualquer coisa que eu vá comprar, no ato de usar o real digital, o CBDC, e colocar aquilo no sistema abrindo a minha carteira digital, automaticamente a conversão do dinheiro é feita sem que eu tenha que ficar andando com cédulas. Uau! Vai prestando atenção. Então, o que é o condicionamento? O condicionamento ele ocorre quando eu começo a entender quando você, como população, como cidadão, começa a entender as vantagens de ter um dinheiro virtual, de ter uma moeda virtual. Quando isso acontece, está ocorrendo o condicionamento, que são as vantagens de nós termos o dinheiro virtual. Assim vai acontecer com a marca da besta. Muito bem. Tantan. Agora nós estamos aqui vendo as questões em torno da moeda única global e da marca da besta. Gente, isso é muito importante você entender isso agora. Porque o condicionamento ele ocorre quando você começa a ser bombardeado com notícias, com ideias, com pensamentos a respeito do quão aquela coisa que chegou agora, aquela novidade, vai ser boa para você.
Desde um celular novo, desde a moeda virtual. Olha que praticidade, gente. Imagina que eu fazendo as caravanas e nós não precisamos mais de ficar nos preocupando em ir em casa de câmbio e trocar o dinheiro que nós estamos pela moeda local, porque o real digital, o CBDC, já faz isso automaticamente. E seguro, porque ele tem uma regulamentação do governo e é criado, dirigido por um banco central. Nossa, que segurança. Então, em nome da segurança, em nome da praticidade, nós vamos sendo condicionados a aceitar, não é, essa tecnologia. E não será diferente com a marca da besta. O condicionamento para a marca da besta será uma ideia assim: nossa, veja como é legal ter a marca da besta. E vai ter que haver um condicionamento, porque a marca da besta vai ser na mão direita ou na testa. Imagine para as mulheres bonitas, né, botar alguma marca no seu rosto. Cara, ela não quer. Né? Imagine as pessoas que têm medo de colocar uma tatuagem ou qualquer coisa na pele e acabar adquirindo uma doença. Então será preciso que o condicionamento mostre como vai ser belo, como vai ser bonito, como vai ser fantástico ter uma identificação, um signo, um símbolo no seu rosto ou na sua mão direita. É por isso que já estão acontecendo esses condicionamentos, inclusive o condicionamento da questão do dinheiro virtual, porque tudo isso significa controle. Essa é a palavra que você precisa entender, e para isso eu vou te convidar para a Bíblia. Nós vamos fazer a leitura de Apocalipse capítulo 13, do verso 11 ao 18, para você entender o contexto da marca da besta, para você entender qual a relação disso com o condicionamento e qual a relação disso com as moedas virtuais. Presta atenção. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que ferida a espada sobreviveu. Uau! E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, este número é 666. Muito bem, eu vou te explicar agora. O livro do Apocalipse, no capítulo 13, fala de 2 bestas. Uma besta que sobe do mar e uma besta que sobe da terra. A besta que sobe do mar é o anticristo, o líder mundial, o líder político e econômico que será adorado como Messias. Se você não está familiarizado com a história bíblica e com as profecias bíblicas, eu vou contextualizar um pouco mais para você. O Messias, ele é um cargo político e econômico, mas também religioso. Você vai perceber isso nos livros do Antigo Testamento, nos profetas, sobretudo, que vão demonstrar como que o Messias ele usa uma coroa de rei sacerdote. O cargo de Messias, a função de Messias é uma função de rei sacerdote. É muito interessante isso, como líder da nação aguardada. O anticristo, como seu nome diz, ele se coloca no lugar de Cristo e ele quer fazer parecer o Messias. Ou seja, para cristãos ele vai querer dizer que é Cristo que voltou, para os judeus ele vai dizer que é o Messias, o Messias judeu, e para os muçulmanos, maometanos, budistas, para cada uma das religiões que você conhece no mundo, o anticristo vai dizer que ele é o seu líder espiritual que chegou ou que voltou. Dessa forma, um dos sinais do fim dos tempos é alguma espécie de ecumenismo. Sim, nós teremos no final dos tempos uma fusão das religiões. Nós teremos no final dos tempos um equivalente espiritual das Nações Unidas, porém para a religião. Nós vamos ter o equivalente religioso, o equivalente espiritual das Nações Unidas, que serão as religiões unidas. E as religiões unidas terão sobre si um líder. E este líder é a besta que sobe da terra.
A besta que sobe da terra é o falso profeta. E é muito interessante, pois aqui no versículo 11 diz que ao subir da terra, ele possuía 2 chifres como de cordeiro, parecendo o cordeiro, mas falava como dragão. Jesus Cristo nos alertou que a boca fala do que o coração está cheio. Se ele falava como dragão, é porque o seu coração é satânico. Então ele tem 2 chifres como de cordeiro, ele parece cristão, ele parece convertido, mas ele na verdade tem o seu coração cheio do dragão, cheio do Satanás, porque o capítulo 12 nos informou que o dragão é Satanás. Muito bem? Está entendido até aqui? Então isso significa que o líder dessas religiões unidas ele terá que ser alguém de valores judaico-cristãos, porque ele parece o cordeiro da Bíblia. João Batista já declarou que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele vai parecer um líder cristão. E parecendo um líder cristão, ele vai liderar o equivalente espiritual das Nações Unidas, das religiões unidas, fazendo-as crer que esse líder, a besta que sobe do mar, é o Messias aguardado, o líder espiritual, o Maitreya, o OVNI, o ser extraterrestre, o ser de outro planeta, todos convergidos numa pessoa só. É muito importante isso. Porque muitas pessoas pensam que o anticristo chega e vai botando a marca da besta e vai tocando terror, ou mesmo que a marca da besta possa surgir no nosso contexto. Não, não é. Aqui nós acabamos de ler que quem cria a marca da besta é o falso profeta, a besta que sobe da terra, que parece cristão, que tem chifres como de cordeiro, mas fala como dragão. É ele que implanta a marca da besta. Não somente a marca da besta, mas como nós lemos aqui nos versículos 14 e 15, ele cria ainda uma imagem. E é aqui que entra também a inteligência artificial. Ele vai ser capaz de criar uma imagem da besta de tal modo que as pessoas adorarão essa imagem e vão querer uma identificação com esta imagem e com aquele que essa imagem representa, que é o seu grande líder. Aí entra em cena a marca da besta. Porque a marca da besta vai ser o signo, vai ser o símbolo que diz que aquela pessoa adora a imagem e adora o anticristo. Nesse cenário, nós estamos vivendo o momento do condicionamento, onde as pessoas vão querer ter essa marca na mão direita ou na testa, poderá ser subcutânea ou não, desde que ela tenha um refletor, uma coisa que se possa identificar, porque essa marca é visível. E outra coisa muito importante é que essa marca não pode ser adquirida acidentalmente. Ela está aqui por causa do falso profeta, porque quem põe ela em cena é o falso profeta, e ele o faz como um conectivo de adoração ao anticristo. Então ninguém vai aceitar a marca da besta acidentalmente. As pessoas que colocarem a marca da besta saberão que ela tem uma conexão com a adoração. Isso é muito importante, porque vão receber a marca para estarem identificados com a imagem da besta e com aquele grande líder que ela representa. Então a marca da besta não pode ser recebida acidentalmente. Por isso aquelas pessoas que pensam que de repente o Pix, a criptomoeda, que essas coisas hoje, neste momento, sejam a marca da besta, não são. Elas tratam-se de pré-condicionamento. Então aquilo pelo qual o mundo está passando hoje é um pré-condicionamento para a aceitação da marca da besta. Olha, irmãos, eu quero dizer a você que talvez esse seja o vídeo mais importante da sua vida e talvez seja o vídeo mais importante que eu já gravei, o alerta mais importante que eu já gravei. Pelo texto do Apocalipse capítulo 13, quem implanta a marca e cria a imagem é o falso profeta. E ele, o anticristo, tem os mesmos poderes ocultos e sobrenaturais. E ambos são capazes de realizar sinais de tal modo que as pessoas fiquem maravilhadas com a primeira besta, com a segunda besta e vão seguir a sua agenda. Mas eu quero chamar a atenção para 2 momentos muito importantes agora. A marca da besta, ela está automaticamente, pelo texto bíblico, automaticamente ligada ao dinheiro virtual, às criptomoedas, porque é dito aqui no versículo 17, no versículo 16, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, recebam a marca na mão direita ou na testa. No versículo 17, é dito que recebem essa marca para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Ou seja, os dinheiros virtuais que nós estamos vendo hoje, eles são um pré-condicionamento para a aceitação da marca da besta quando ela chegar. Porque todo mundo vai estar vendo hoje a comodidade que é, gente, o Pix, essas coisas. Então, quando a marca da besta chegar,
ela vai estar conectada à adoração. E estando conectada à adoração, ela também vai significar uma facilidade para uma série de coisas na vida, de tal modo que as pessoas vão aceitar e não vão conseguir perceber que é a marca da besta. Porém, aqui no versículo 18 diz: aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Ele está dizendo que aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Por quê? O arrebatamento da igreja terá acontecido quando o anticristo fizer o tratado de 7 anos com Israel e com os 10 reinos. Já vou explicar o que são os 10 reinos. E quando o falso profeta então estiver fazendo toda essa sua ordenança do versículo 11 ao 18, a igreja terá sido arrebatada. Mas por causa de vídeos como esse que você está assistindo agora, de tantos outros pastores, teólogos, professores que têm explicado a marca da besta, muitas pessoas que estarão nesse mundo dirão, porque têm entendimento: essa é a marca da besta do qual os pastores alertavam, do qual os teólogos, os crentes alertavam. Essa é a marca da besta. Então o falso profeta terá todo um trabalho de condicionamento para fazer com que essas pessoas aceitem. Aquelas que ouviram as pregações, aquelas que assistiram esse vídeo. Porque tem uma coisa muito interessante aqui em Daniel capítulo 12, eu quero mostrar para vocês. Daniel capítulo 12, versículo 10. Daniel capítulo 12, versículo 10, parte B, que trata deste período, que trata do fim dos tempos, do período da tribulação. Ele diz assim: mas os ímpios procederão impiamente. Algumas traduções falam assim: mas os perversos procederão perversamente. E ele continua: mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Outra tradução: mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Então, quando o Apocalipse capítulo 13, versículo 18 diz que aquele que tem entendimento calcula o número da besta, é porque muitas pessoas terão sido avisadas. Mas o Apocalipse capítulo 13, 18, comparado com Daniel 12, versículo 10, parte B, está dizendo que as pessoas ímpias, as pessoas que já estão na malignidade, elas não entenderão. Aqueles que não tiveram contato com Bíblia, aqueles que não ouviram pregação, aqueles que não assistiram vídeos como esse, estiverem na grande tribulação, assim, não vão estar cegos para essa coisa. Mas vão haver muitas pessoas que ouviram essas mensagens, ouviram essa pregação. Por isso vão dizer, vão ter entendimento para calcular o número da besta. Vai pegando aí. E ela vai estar sim ligada a algum dinheiro virtual, vai estar sim ligada a alguma criptomoeda. Aí eu preciso fazer um outro alerta importantíssimo. Se você está assistindo esse vídeo e ouviu dizer que milhares de pessoas desapareceram no mundo todo, e que isso deve ter sido o arrebatamento da igreja, ou mesmo para você que está me assistindo hoje, em 29 de julho de 2023, você precisa desse alerta, nós precisamos desse alerta. Porque o livro do Apocalipse diz, e eu vou fazer a leitura para você agora no Apocalipse capítulo 14, versículo 9 e 10, que se alguém receber a marca da besta em conexão com a adoração ao anticristo, essa pessoa perderá a sua salvação definitivamente. A Bíblia só aponta 2 condições onde uma pessoa pode perder a sua salvação. Primeiro, se essa pessoa blasfemar contra o Espírito Santo, que é um ato de blasfêmia consciente contra o Espírito Santo. E segundo, eu vou mostrar para você na Bíblia. Afinal de contas, o que importa aqui no canal Rodrigo Oliveira Oficial é responder o que dizem as Escrituras. Capítulo 14, versículos 9 e 10. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse receberá o vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. Uau, que texto forte. Que texto forte, irmãos. Isso significa dizer, irmãos, que se alguém receber a marca da besta na tribulação, essa pessoa está condenada ao lago de fogo. Essa pessoa está perdida. Portanto, se de alguma forma esse vídeo foi salvo e você está me assistindo após o arrebatamento da igreja, você está me assistindo num cenário da grande tribulação, da tribulação do Apocalipse, e você está vendo a reorganização do mundo em 10 blocos econômicos, em 10 super líderes, e esses líderes estão concordando em entregar o seu poder a um só líder, e esse um líder tem um auxiliar espiritual religioso que faz as nações adorarem a este primeiro e reconhecê-lo como Messias. Então, neste momento,
a tribulação começou, a marca da besta será implantada e você precisa rejeitá-la e confessar a Jesus Cristo como Salvador. Se você rejeitar a marca da besta e aceitar a Jesus Cristo como Salvador, confessar a Jesus Cristo diante dos homens e crer no seu coração, o reino do anticristo não te tocará espiritualmente. Em caso de capturado, o livro do Apocalipse, capítulo 20, diz que essa pessoa passará por situações muito difíceis e será degolada. Sendo esse o caso, vai se cumprir aquela palavra de Jesus, né? De que não amaram suas próprias vidas, até mesmo diante da morte. Então, em outro momento, Jesus advertiu: não temam aqueles que podem destruir o corpo e não a alma. Tema aquele que é capaz de destruir o corpo e fazer perecer a alma aí nas chamas eternas. Então isso é muito importante. Isso é muito importante você entender que quem receber a marca da besta na tribulação estará condenado. Mas aquele que confessar a Jesus Cristo, esse sim vai poder contar com o favor de Deus, porque o Espírito Santo não será retirado da terra. O que será retirado da terra é o poder de restrição, é a dispensação da graça. Será como que voltar à ação do Espírito Santo como era no Antigo Testamento, porque o Espírito Santo é Deus, e ele sendo Deus, ele é onipresente, e alguém que é onipresente não pode ser retirado de lugar algum. Então é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nesse cenário, haverão duas testemunhas pregando em Israel e anunciando o Deus verdadeiro. Essas duas testemunhas terão poderes sobrenaturais, tá? Então será um outro confronto dos deuses, como aconteceu no Êxodo, quando Moisés e Arão, duas testemunhas, chegaram diante do faraó como uma representação do Satanás, com os sinais divinos, e os bruxos, os magos de faraó, puderam fazer os mesmos sinais que Moisés e Arão realizaram. Porém, quando, por exemplo, Moisés transformou o seu cajado em serpente, os magos do faraó, os magos da representação do mal, também o puderam fazer, transformaram seus cajados em serpente. No entanto, a serpente do cajado de Moisés engoliu a serpente dos dois magos de Faraó. Uau! É muita Bíblia, né, gente? É muita Bíblia. Era um confronto dos deuses, porque ali nas pragas que Deus realizou no Êxodo, ele estava destronando aquelas divindades. Seja o Nilo, seja Ra, cada uma daquelas divindades. O que vai estar acontecendo aqui também é a mesma coisa por meio das duas testemunhas. Esse vídeo é muito importante, está muito profundo, né, gente? Glória a Deus. Esse negócio é muito tremendo, é muito profundo. Nesse cenário, gente, a pessoa precisa confessar a Cristo, porque aqui no Apocalipse capítulo 12, ele traz uma mensagem muito importante, porque ele diz que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho que deram, né? Isso é muito interessante aqui no capítulo 12, nós estávamos lendo agora há pouco o capítulo 13, mas o capítulo 12 diz que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Isso está escrito em Apocalipse capítulo 12, versículo 11, que diz assim: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Uau! Apocalipse capítulo 12, versículo 11, diz que os vencedores da besta, aqueles que estiverem na tribulação, são aqueles que de alguma forma ouviram pregação, ouviram mensagem, e quando virem o anticristo, o falso profeta, e virem a marca da besta, e virem as duas testemunhas, vão crer, vão se converter. E o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, essas pessoas se converterão. E tendo se convertido, elas não vão se salvar pela sua própria vida. Elas vão se salvar pelo sangue do Cordeiro, porque o sangue de Jesus tem poder. E é o sangue de Jesus que nos purifica de todo mal. Então venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Esse é o ponto central para a salvação, para alcançar a salvação dentro da tribulação. O sangue do Cordeiro e dar testemunho da palavra. Muito bem. Tendo dito isso, um outro sinal muito importante de condicionamento para você compreender o tempo que vivemos está em Apocalipse capítulo 17, né, versículos 12 e 13. Diz assim Apocalipse capítulo 17, versículos 12 e 13. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Tem estes só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Muito bem. O mundo, um dos principais sinais do fim dos tempos, irmãos, é essa reunião, essa reunificação das nações. E aí, gente, isso pode te ajudar a compreender muita coisa. Por que hoje em dia é tão criticada
o patriotismo, é tão criticado o patriotismo? Por que é tão criticado as bandeiras nacionais? Por que é tão criticado o amor à nação, à pátria, o amor à família, o amor à bandeira? Por quê? Porque a agenda do anticristo requer que o mundo seja reorganizado em 10 reinos, com 10 reis, seja reorganizado em 10 blocos econômicos. Portanto, as bandeiras regionais, as bandeiras das nações, o patriotismo, isso é algo a ser criticado pelo governo do anticristo. Por quê? A ideia da nova ordem mundial, a ideia do governo do anticristo incutir na mente das pessoas a ideia de que ela é um cidadão global e não um cidadão do Brasil, um cidadão da Argentina, um cidadão de Israel, um cidadão de qualquer país que seja. Não, você é um cidadão global, você é um cidadão do mundo, você é um cidadão da aldeia global que é o mundo. Fazendo isso, o mundo começa a entrar num outro plano do anticristo, que é reorganizar o mundo em 10 nações. Por isso é que você conhece esses blocos econômicos que nós estamos vendo hoje. Mercosul, NAFTA, que é Estados Unidos, México e Canadá, União Europeia, outra hora se fala em BRICS. Então os blocos econômicos que você vai vendo surgir são parte do plano para o governo do mundo se tornar um só. Quando o mundo então estiver todo plugado, todo de fato plugado, todo tecnológico, o mundo vai se reorganizar em 10 blocos econômicos, 10 reinos, dos quais terão 10 reis que receberão poder por pouco tempo, por isso a Bíblia diz poder por 1 hora, e eles têm um só pensamento: entregarão o seu poder ao anticristo. Uau! Nós estamos prestes a ver esse cenário. Nós estamos no cenário, no momento atual, do pré-condicionamento, da preparação. Por isso que nós estamos vendo tantas crises sanitárias acontecerem no mundo, tantos alertas, porque você vê que a crise sanitária que aconteceu em 2020, ela empurrou o mundo para um cenário, ela empurrou o mundo para um contexto e fez avançar em 10 anos questões tecnológicas que ainda levariam tempo. Então você precisa entender que crises planejadas levam a sociedade para lugares e momentos controlados. Crises planejadas ocasionam mudanças controladas. Presta muita atenção no que eu estou te dizendo. Crises planejadas levam o mundo, a sociedade, para mudanças controladas. Esse é o cenário, esse é o momento que nós estamos vivendo. Então, coisas como essas que nós vimos acontecer, estamos vendo agora, elas vão continuar acontecendo. Condicionamento para que as pessoas deixem cada vez mais o dinheiro, papel, moeda, vão acontecer cada vez mais. Você está entendendo a relação do cenário atual da escatologia bíblica com o filme, com os perigos da inteligência artificial? Obviamente, a tecnologia para a implantação do governo do anticristo, a tecnologia para a criação da marca da besta, ela já existe e nós estamos vivendo um momento da história chamado de princípio das dores, um momento escatológico e tecnológico propício para a manifestação do anticristo. Pois eu acredito que ele já esteja no mundo, já esteja na sociedade, mas ainda não ascendeu ao cenário mundial. E é bom separar a ascensão do anticristo, o seu surgimento no cenário mundial, com o início da tribulação. Porque ele poderá surgir hoje ou em 2024, com a implantação da moeda, e aí, irmãos, a assinatura do tratado ainda demorar, porque o que inicia a tribulação do Apocalipse, ao contrário do que muita gente pensa, o que inicia a tribulação de 7 anos do Apocalipse, não é o arrebatamento da igreja, não, senhor, muito pelo contrário. Isso está escrito em Daniel, capítulo 9, versículos 24 ao 27. O que inicia a tribulação de 7 anos do Apocalipse é a assinatura do tratado que o anticristo fará por 1 semana com os judeus e com os 10 reinos. É isso que vai dar início à tribulação, ou não? Você conhece o texto? Eu vou ler para você, Daniel, capítulo 9, versículos 24 ao 27. Diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Daniel era israelita, hebreu, então estão determinados sobre o teu povo e tua santa cidade, Jerusalém, para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão, a profecia, ungir os santos dos santos. E eu quero dizer mais, o versículo 25 diz: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Versículo 26. Depois das 62 semanas, será morto ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir, o príncipe que há de vir no livro de Daniel é o anticristo.
O povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Isso aconteceu em 70 depois de Cristo, quando o Império Romano destruiu o templo e a cidade, e houve a diáspora. Destruirá a cidade e o seu santuário, o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra. Desolações estão determinadas. Agora presta atenção no versículo 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa da abominação virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Muito bem. O anjo Gabriel entregou uma profecia e uma revelação para Daniel, dizendo que sobre a humanidade estavam determinadas 70 semanas de anos. Sobre o teu povo, a partir do teu povo e a tua santa cidade. Para o mundo, a partir de teu povo e tua santa cidade. 7 semanas seria o tempo levado desde a ordem de Artaxerxes, liberada em Neemias capítulo 2, até a reconstrução dos muros, da cidade, das circunvalações, 7 semanas de anos, ou seja, 49 anos. Passadas 7 semanas de anos, se cumpririam mais 62 semanas e o Messias apareceria pregando e seria cortado. Ou seja, 7 semanas para a reconstrução da cidade e depois da cidade reconstruída, o templo, se passariam mais 62 semanas, totalizando 69 semanas. Ou seja, 69 semanas de anos do calendário do povo hebreu, passadas desde a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, que foi dada em Neemias capítulo 2, o Messias apareceria pregando. É por isso que Jesus chora e se lamenta, dizendo: Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar. E ele fala uma célebre expressão quando ele diz: não me vereis de novo até que digam Baruch Rabá Shana Adonai. Não me verão de novo até que digam bendito o que vem em nome do Senhor. E o Messias então é cortado e não é visto mais pelo povo. E então, depois das 69 semanas, surge o príncipe do livro do profeta Daniel, que é o anticristo e que assina um tratado por uma semana. Então está dito aqui no versículo 27. É a assinatura do tratado que dá início à 70ª semana de Daniel, a semana de número 70, cujo nome também é conhecido como a Grande Tribulação, como nunca houve desde o princípio, nem tampouco há de haver, que é aquela tribulação do Apocalipse que compreende os capítulos 6 ao 19. Uau! É muita informação, mas é muita coisa tremenda. E eu quero te motivar, eu quero te instigar a assistir esse vídeo mais de uma vez e a compartilhar com o maior número de pessoas que você conhece. Aposto que você não imaginava como que era possível extrair de um filme conexão e correlação com tanto texto bíblico. Acontece, irmãos, que você precisa entender o que é o novo nascimento. O novo nascimento em Cristo é quando você então tem o Espírito Santo habitando em você, ele traz a paz que excede o entendimento, e ele traz uma compreensão das Escrituras à medida que você vai estudando e vai lendo. E quando você nasce de novo, passa a estudar a Bíblia, estudar as profecias bíblicas, você consegue ver em cada situação e extrair de cada situação ensinos e compreensões da palavra de Deus. Há muitos anos atrás eu li um livro chamado Cinema e Fé Cristã, que ele diz que Hollywood não consegue escapar da sentença de pregar. É isso mesmo. Se os pregadores se calarem, até as pedras clamarão. Glória a Deus. Eu sou o Rodrigo Oliveira, teólogo, pedagogo e pastor. Estou a serviço do reino. Tenho mais de 1.500 vídeos no YouTube, no meu canal, onde estão organizados em playlists temáticas, playlist do arrebatamento, playlist da tribulação, playlist do milênio, que eu tenho certeza trarão grande compreensão e ensino para a sua vida. Se Deus estiver tocando no coração agora, torne-se um patrocinador do meu canal. Você pode clicar em botão Seja Membro e se tornar um patrocinador do canal. Você pode fazer o meu curso Apocalipse Presente no Hotmart. Você pode fazer o meu curso Escatologia de Daniel também no Hotmart. Você pode fazer o meu curso de teologia, isso mesmo, o curso de teologia do Pastor Rodrigo no YouTube, clicando no botão Seja Membro e escolhendo o botão Curso de Teologia. E você pode ainda comprar o meu livro Escatologia, Esperança para o Nosso Tempo, que você encontra na Amazon. Neste momento, meu livro é vendido exclusivamente pela Amazon. E se ainda Deus tocar no seu coração e você quiser se tornar um patrocinador mensal, se você quiser se tornar um dizimista, um ofertante do meu ministério, você vai encontrar no YouTube, na descrição do vídeo, o número do meu Pix, que é chave celular 329-9129-3528. Eu faço esse apelo final porque às vezes nós promovemos tanta coisa que não presta, tanta coisa que não promove edificação, e você está tendo a oportunidade aqui de patrocinar o canal, de comprar um livro, fazer um curso ou se tornar um dizimista ofertante nesse ministério que tanto entendimento tem trazido para o povo de Deus. Eu fui chamado por Deus e eu me preparo há mais de 20 anos. Eu comecei a estudar o Apocalipse, as profecias bíblicas,
em agosto de 1999. Eu tenho 43 anos e passei bem mais da metade deles estudando a Bíblia. Então eu não cheguei na pandemia, eu não cheguei na crise sanitária de 2020, eu estou aqui há muito tempo fazendo esse trabalho. Que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor Deus te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto sobre você, que Ele te dê a graça, te dê a paz, que você faça divulgar e multiplicar esse vídeo e que você não se esqueça que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí eu costumo sempre dizer, a verdade liberta e o conhecimento transforma. Um beijo, pessoal. Até logo mais. Tchau, tchau.